que é ser feliz? E como se pode ser feliz neste mundo com tantas doenças, pobreza, desemprego e agora com essa pandemia que trouxe um cenário triste e assustador? Será que é possível conciliar desenvolvimento espiritual com uma vida material confortável, abundante, em uma realidade como esta que vivemos? Essa foi a pergunta que ficou no ar. Percebemos aqui questões importantes sobre a realidade de carências em que vivemos. Na verdade, não é a realidade atual. A humanidade tem vivido com essas condições há muito tempo. Podemos então nos perguntar: por que essa situação existe e em que cenário se desenvolveu? No entanto, sabemos que a realidade externa é reflexo da realidade interna, cujo suporte são as crenças, filtros perceptivos que geram subjetividades que, por sua vez, reforçam e confirmam a manifestação na realidade externa. Sobre a questão se é possível conciliar desenvolvimento espiritual com conforto material, podemos pensar que o desenvolvimento espiritual faz parte da dimensão do ser humano. Então, desde que somos humanos e vivemos numa realidade física, material, sim, é possível conciliar, pois é apenas uma outra dimensão no mesmo ser em aperfeiçoamento. Houve um momento na evolução da humanidade em que as questões espirituais foram relegadas, questões que a filosofia antiga já trazia, questionamentos e as lições especialmente referentes à unicidade do ser enquanto humano e à integração entre corpo, alma e espírito, que não são entidades separadas, mas dimensões do mesmo ser. Esse momento da humanidade em que a concepção materialista foi prevalecendo tomou conta do modo de pensar e conceber o mundo, e as questões espirituais foram sendo não só colocadas em segundo plano, mas colocadas em uma ótica duvidosa. Será mesmo que existe algo além da matéria? Hoje encontramos pessoas que duvidam da existência de algo para além do físico, da realidade material, ao passo que há alguns milhares de anos a existência de uma realidade imaterial era inquestionável. Bastava a observação da natureza e dos seus fenômenos para a compreensão de que há uma causa de tudo, que é a inteligência universal, a inteligência maior que está por trás de tudo isso. O universo não foi criado por acaso e nem é um caos. Ao contrário, o caos é o período em que vivemos nós, humanidade, neste momento. Mas acima da humanidade há uma ordem que impera no universo. Quando entramos em contato com temas como a geometria sagrada, a proporção áurea, que nos dá informações valiosas sobre a precisão das medidas dos astros, suas distâncias, compreendemos que as flores, os animais, têm uma concordância de medidas, de proporções, que não é fruto do acaso e é o que gera harmonia. A harmonia e a beleza que constatamos ao olhar para a configuração das pétalas de uma flor, para a concha de um caracol, ou um búzio na praia, ou mesmo uma nebulosa. E obviamente que isso não é obra do acaso. Então não há acaso na criação do universo, também não há acaso na humanidade. Em nós, a manifestação de todas as dimensões de ser humano, material, física, espiritual, energética, mental, revelam-se em uma unidade. Cada um dos nossos corpos, físico, emocional, energético, mental, relacionam-se e produzem resultados dessa interação. E somente manifestando-nos em todas as dimensões, conseguimos nos deslocar do tempo cronológico, ou seja, movimentar a nossa consciência, que não será a mesma daqui a 10 anos. Estaremos 10 anos mais velhos, mas também com maior sabedoria, mais experientes e com maior aprendizado. É o que se espera. E isso é o resultado do deslocamento da consciência na linha do tempo. Esse deslocamento e a ampliação da consciência na experimentação, na aprendizagem, nos diversos planos da existência, quando não há somente a passagem do tempo por nós. Nós evoluímos em todas as dimensões e podemos desenvolver-nos espiritualmente neste mundo com esta realidade física. Porque é exatamente esta realidade que nos desafia a aprender como modificá-la. E aqui entra outra questão.
o que é a realidade. Já disse há dezenas de anos o psicólogo Carl Rogers, um psicólogo americano que viveu entre 1902 e 1987. Ele dizia: há tantas realidades quantas as pessoas. E o que ele nos ensinou é que cada um de nós percebe a realidade de maneira única, de acordo com seus próprios filtros, crenças, e tem uma interpretação própria daquilo que vê, que é a sua subjetividade. Mas também temos outros conhecimentos provenientes da filosofia e da física quântica que nos dizem que nossa vibração energética tem influência física sobre a realidade. E existem leis energéticas que explicam essa interação do nosso sentimento e do nosso pensamento sobre a realidade. Não estamos falando somente de subjetividade, estamos falando de vibração de energia. E isto é mensurável, é incontestável no nosso século. Sabemos que existe um universo energético e nós somos seres energéticos e interagimos por meio de vibrações energéticas. Então, da mesma forma que a lei da transmutação perpétua de energia nos diz que uma energia com uma frequência vibracional mais elevada transforma uma energia com uma frequência menor, existem outras leis, por exemplo, a lei da atração, que nos diz que energias semelhantes se atraem, e a lei da compensação, ligada diretamente à lei da causa e efeito. Efeitos visíveis das nossas ações são o resultado direto de nossos atos. A lei da correspondência nos diz que o mundo exterior reflete o mundo interior. Então, conforme as crenças que eu tenho, eu vou repercutir energeticamente de determinado modo no mundo exterior, criando a minha realidade. Um exemplo dessa correspondência é que há pessoas que têm muita facilidade em atrair dinheiro e situações que lhe tragam mais dinheiro. E há pessoas para quem, em termos financeiros, nada dá certo. Seus negócios falham, os empreendimentos fracassam, perdem dinheiro, investem em situações equivocadas ou são enganados. E não é por acaso que isso acontece. É resultado da forma como essas pessoas vibram a sua energia, que está relacionada com o seu mundo interior, e que tipo de energia vibra e com que frequência. Muitas vezes tendemos a pensar que essas pessoas são injustiçadas, que não têm sorte, que a vida não lhe sorri, se as coisas dão errado para elas, o mundo é o culpado, a sociedade que não lhe oferece oportunidades, etc, etc, etc. Na verdade, elas estão refletindo na realidade externa o que vai dentro do seu mundo interno. Se uma pessoa dessas for investigar o que há no seu sótão, poderá deparar-se com crenças como, por exemplo, de imerecimento, de sucesso, de dinheiro. Crença de que é um fracassado, de que as coisas que faz não dão certo. E isso são crenças que podem estar totalmente inconscientes. No entanto, fazem a pessoa escolher situações e comportamentos que venham confirmá-las. Aparentemente, vemos os efeitos. O negócio fracassou, perdeu dinheiro, foi enganado pelo sócio e coisas parecidas que levam à perda de recursos financeiros. Mas internamente, o que está acontecendo com esta pessoa? Que a faz escolher pessoas, situações e comportamentos que a levem a esse fracasso. Alguns podem justificar dizendo que estamos passando por um momento de crise, mas há pessoas ganhando mais dinheiro exatamente porque estamos em crise, aproveitando e criando oportunidades para desenvolver negócios e oferecer serviços necessários neste momento e com isso ganhando dinheiro justamente. A crise ou situação econômica ou pandêmica é a mesma para todos, mas cada um reage de acordo com o seu mundo interno, criando a sua realidade. Uns esperam no sofá a crise passar, outros criam oportunidades e uma nova realidade. Daí a importância de conhecer-se que há lá dentro do próprio sótão, que motor está movimentando a sua vida e cujos efeitos vão aparecer no mundo exterior. Que tipo de energia costuma vibrar? Essa é uma questão importantíssima que se confronta diretamente com a questão da felicidade. O que é, afinal, felicidade? Já ouvi de algumas pessoas, não sei,
nunca fui feliz, não me pergunta que eu fico confuso. Claro que o conceito de felicidade é diferente para cada um de nós, mas todos nós concordamos que a felicidade é um estado de bem-estar e é um bem-estar de dentro, um estado interior. Não é uma felicidade de fora para dentro, porque não exige nada diferente. Não exige que se esteja com uma roupa, um calçado, ou uma bolsa, um carro, uma casa nova. Não, é um estado interior que pode ser sentido quando, por exemplo, você contempla um pôr do sol, quando partilha uma história com um amigo, quando sai pedalando e sente de repente um aroma diferente no ar, agradável, ou quando se está num lugar bonito, arborizado, florido e nos sentimos integrados com a natureza. Há uma sensação de felicidade que não se consegue reter, apenas sentir. No dia seguinte, podes fazer a mesma coisa, olhar o pôr do sol no mesmo lugar, mas talvez já não sinta aquele estado interno de plenitude que sentiu no dia anterior. A felicidade é algo único e muitas vezes não temos consciência desse momento e deixamos passar sem registrar, porque é algo simples, suave e se não houver presença, pode passar despercebida. Como o nosso cérebro funciona como teflon para experiências positivas, é possível que ao vivenciar esse estado de bem-estar, se não estiver presente, consciente, não consiga reter e registrar internamente esse momento. Então, se alguém é capaz de dizer nunca fui feliz, talvez não tenha feito um registro adequado daqueles momentos em que sentiu esse bem-estar. Tomando um gelado, por exemplo, com seu filho, com um amigo, enfim, um momento simples de partilha em que estava presente e vivenciou com todo o seu ser, com o afeto adequado, naquele momento, e aquelas pessoas, ou aquela pessoa com quem estava partilhando. É importante que guardemos esses momentos na nossa caixinha de tesouros, para acessá-los em momentos que precisarmos lembrar de como é estar bem, como é ser feliz. E que sim, fomos felizes e assim reavivamos dentro de nós essa possibilidade. Em 2004 foi criada na Universidade de Harvard um curso sobre felicidade pelo professor israelense Tal Ben-Shahar. No primeiro ano ele diz que havia 8 alunos, 10 anos depois eram mais de 1.000. Segundo o professor, o que realmente interfere na felicidade é o tempo que passamos com pessoas que são importantes para nós, nossos familiares e amigos, mas apenas se você estiver por inteiro. Não adianta ficar no telemóvel quando se encontrar com uma pessoa que você ama. Hoje, muita gente, em função dessa pandemia, reviu as suas prioridades, mas até então a prioridade era o trabalho em vez dos relacionamentos, e isso aumentava a infelicidade. Os alunos aprendem por meio de vivências, técnicas que os ajudem a desenvolver assertividade para resolver as adversidades da vida e aprenderem a expressar o que pensam e sentem, focados em si, sem julgar o outro. Há ainda uma questão muito importante, retomando os aspectos referentes à energia. A lei da vibração nos diz que para atingir o que se deseja, deve-se vibrar a energia como se o desejo já tivesse alcançado. Quanto mais eu vibro nessa frequência mais elevada, cada vez será mais fácil alcançar esse padrão vibracional. Se eu procuro vibrar a minha energia em um padrão elevado, um padrão de amor, de solidariedade, de compaixão, de felicidade, de bem-estar, ou seja, um padrão de sentimentos mais nobres, estou gerando um campo magnético à minha volta que vai mobilizar o campo magnético de outras pessoas. Assim, posso provocar uma transmutação de energia pela frequência vibracional que transmuta energias de frequência menor. Algumas pessoas dirão que é impossível ser feliz quando há tantas desgraças no mundo. Você é uma pessoa preocupada com os problemas da humanidade? O que você faz com essa preocupação? Sofre? Vibra na tristeza? Se vibra no sofrimento, na tristeza e na dor, está aumentando a vibração de sofrimento. Importante entender que estar feliz, sentir felicidade, não tem nada a ver com insensibilidade em relação à pobreza do mundo, às catástrofes da humanidade. É óbvio que nos sentimos tristes
sensibilizados, com compaixão, quando nos deparamos com situações como essas. Mas isso não exclui a nossa possibilidade de sermos felizes. Posso ter compaixão por uma pessoa que está passando por uma situação difícil, mas a minha ajuda maior será vibrar uma energia mais elevada. Então, eu posso enviar a essa pessoa uma energia de amor incondicional, de compaixão, para que ela se sinta fortalecida energeticamente e possa fazer o que é preciso para modificar a sua condição de dificuldade. Muitas vezes a contemplação, isto é, sentar-se num lugar agradável, à beira-mar ou um jardim, respirar, estar presente dentro de si mesmo e vibrar uma energia de amor direcionada à humanidade, ao universo, é muito mais valioso do que, por exemplo, fazer uma oferta material a uma pessoa. Naquele momento, essa pessoa irá se beneficiar, mas continuará a ter um estado energético de pobreza interior. Portanto, fazemos o bem de uma forma muito melhor se vibrarmos uma energia positiva, pois estaremos contribuindo para transformar energeticamente os campos vibracionais de mais pessoas. Claro que uma ação não exclui a outra, apenas é preciso compreender a diferença de alcance que cada uma delas tem. Podemos dizer que é importante cuidar da sua felicidade, descobrir como é ser feliz para você e o que você pode fazer para se sentir bem e no sentido interno, não apenas um conforto material, mas uma sensação interna de bem-estar. Se você tem a possibilidade de oferecer-se um conforto material e sente-se merecedor desse conforto, desfruta e partilha esse conforto, você está vibrando uma energia amorosa para consigo mesmo e para com o outro. É diferente, por exemplo, de ter um conforto material só para si. Por exemplo, ter um carro super confortável, mas só você usa. Não partilha, não coloca a serviço, não oferece esse conforto às pessoas com quem convive. A mesma atitude pode ter origens diferentes e, portanto, tem diferentes efeitos, embora o objeto seja o mesmo. Sempre que temos conforto material, originado de um desejo de estar bem, e ainda mais, se pudermos compartilhar essa condição, estaremos contribuindo para o bem da humanidade também. Sabemos que os bens materiais não são a causa da felicidade, embora possam agregar bem-estar, mas há pessoas que atribuem a sua infelicidade à ausência de certos bens materiais. Será que é possível ser feliz mesmo em situações de pobreza e extrema carência? Qual a causa da infelicidade? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque aí seus comentários. Eu espero você. Obrigada.